Livro de Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Sejam todos muito bem-vindos. E vamos estar lendo no versículo de número 27 ao 30. Amém? Acharam? Diz assim: vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é, para vós outros, de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Vamos orar. Pai, agradecemos a Ti pelo Senhor ter enviado o Seu único Filho para fazer propiciação pelos nossos pecados. Obrigado, Deus. Se hoje nós temos a oportunidade de levantar nossa voz a Ti, tudo isso nós fazemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Deus. Reconhecemos, Pai, que nós somos falhos e precisamos sempre do Teu perdão, Deus. Mas para nós termos uma vida de glorificação, onde que o Teu nome possa ser glorificado, nós temos que aprender a Tua palavra. E obrigado por essa oportunidade que nós louvamos a Ti, ofertamos, e agora vamos ouvir a Tua palavra, meu Pai. Prepara o nosso coração, a nossa mente, para que nós juntos possamos, Senhor, aprender e sair daqui vivendo mais ainda para a Tua glória, Senhor. Que a Tua palavra que será ministrada em nosso coração possa arder, Deus, fazer arder, queimar dentro de nós, para que nós possamos viver para a Tua glória. Isso é que nos resta, Senhor, viver para a Tua glória, que o Teu nome possa ser exaltado e glorificado. Se por acaso entre nós existem pessoas que ainda não tiveram o coração regenerado, que o Teu Espírito Santo possa regenerá-lo, e que essa pessoa possa sair daqui, Senhor, reconhecendo e sabendo o valor, Senhor, da cruz em sua vida. Obrigado, pois assim nós choramos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Podem se assentar, irmãos? Irmãos, semana passada, nós falamos do versículo 19 até o versículo 26. E nós chegamos aqui no final desse capítulo 1, e no capítulo 1 nós observamos Paulo elogiando a igreja, no versículo 5, no versículo 6 ele fala que é Deus que começou aquela obra, no versículo 9 ele ora para que o amor aumente mais sobre a vida dos irmãos. Do 12 até o 18, ele está muito feliz que ainda que a palavra de Deus ela estava sendo pregada, quer por pretexto, ou quer por sinceridade, mas a palavra de Deus estava em progresso, né? As pessoas estavam sendo salvas pela palavra de Deus. Do versículo 19 até o 26, ele dá testemunho da sua pessoa. Ele fala que para ele viver é Cristo, morrer é lucro.
Mas se fosse para viver na carne e dar fruto, ele preferia viver na carne se era necessário. E ele termina no versículo de número 26 falando sobre isso. Falando que na sua soltura a igreja ia ver ele, ia se alegrar, porque a oração da igreja foi ouvida. E agora ele vai dar um conselho, irmão, fundamental para essa igreja. Ele olha para essa igreja e ele fala assim, vivei acima de tudo. Observe, irmão, que eu tenho falado aqui, que essa cidade de Filipe, ela é uma colônia, ou era uma colônia romana. Ou seja, se você chegasse em Roma, visse todo aquele ambiente, aquela cultura, e chegasse em Filipe, você não ia ver nenhuma diferença, porque o povo filipense, eles se orgulhavam de ter essa cidadania romana. E lá era uma mini Roma. Lá eles falavam em latim, eles usavam vestimentas latinas, eles davam seus magistrados os títulos latinos. Então tudo que acontecia em Roma, eles também copiavam, porque eles tinham esse direito. Roma deu esse direito, esse título para eles, de serem cidadãos romanos. Então pense bem que eles estão copiando Roma, eles querem viver como os romanos viviam. A sua vestimenta, o modo de falar, o modo de agir, eles estão copiando Roma. E agora Paulo olha para essa igreja, uma igreja que era cópia lá de Roma. Ele fala assim, olha, vivei acima de tudo. O interessante é que ele fala acima de tudo, ele quer dar importância sobre o que ele acabou de falar, vivei. Ele pega o viver e fala assim, o mais importante de você viver, o que é viver aqui? O que é viver? Qual o significado dessa palavra viver? Viver aqui é a maneira de você se comportar como cidadão. Então, como que eles estavam acostumados a viver como cidadão romano, agora Paulo pega, vivei, se vocês estão acostumados a viver como cidadão romano, agora ele fala, vivei o que é mais importante. Se vocês querem ou se tornar cidadão romano, o que é mais importante é vocês viverem digno do Evangelho. Aquele povo entendeu o que Paulo estava falando muito bem, porque os filipenses, eles viviam dessa maneira, a sua cidadania era romana. Agora Paulo fala, o mais importante é vocês viverem como cidadão do céu. Não é romano, não é de Roma. É por isso que lá no capítulo 3 ele vai falar que a nossa pátria está nos céus. Os filipenses se orgulhavam, irmão, de terem se tornado essa colônia romana. Eles se orgulhavam disso, eles se gabavam disso, porque ser romano tinha certos privilégios. Você estuda Atos, você vai ver que quando Paulo ele é preso, e aquele governador da cidade descobre que ele é romano, fica desesperado, porque o romano tinha certos privilégios. O romano não poderia ser castigado antes de ser julgado. O romano tinha vários privilégios, e aqui os filipenses tinham um privilégio, mas Paulo está falando, olha, o que é mais importante não é ter o privilégio de ser um cidadão romano, mas o maior privilégio é vocês serem cidadãos dos céus. É por isso que ele fala, vivei por modo digno do Evangelho. E o que isso significa, modo digno do Evangelho? Significa ser conduzido em harmonia com a responsabilidade no Evangelho. Irmãos,
A fé que nós abraçamos, ela nos molda. Não tem como, se eu abraço essa fé, ela não me moldar. Não tem como eu falo que eu abracei essa fé, eu continuo sendo a mesma pessoa. Não tem como. É impossível disso acontecer. Por que é impossível? Porque Paulo, ele fala que o Evangelho é poder de Deus, irmãos. É dínamos. A explosão é dinamite. Aquele coração nosso que era um coração de pedra, morto, o Evangelho, ele ressuscita esse nosso coração. Ele não ressuscita, ele dá um coração novo. É por isso que ele falou para Nicodemos: é necessário nascer de novo. Então, Paulo está falando que os filipenses têm que viver de maneira digna do Evangelho. O que Paulo acabou de falar e mostrar para os irmãos, no versículo de número 21, portanto, para mim, viver é Cristo. É por isso que Paulo, ele fala: seja meus imitadores como eu sou de Cristo. E isso aqui é uma luta. Viver de modo digno do Evangelho não é fácil. Se fosse fácil, Jesus não contava: se os teus olhos te faz pecar, arranca ele fora. Se fosse fácil, ele não falaria dessa maneira. Então não é fácil viver de modo digno, mas é necessário, é um privilégio. O que é mais importante para a vida de um cristão é viver de modo digno. Irmãos, se você não sabe qual é a Bíblia que o povo mais lê? É a vida de um cristão. Um homem chamado João Carlos Ortiz, ele diz que nós somos o quinto evangelho. Quando Paulo, ele escreve para a igreja de Corinto, a sua segunda carta, lá em Corinto capítulo 3, versículo 2, ele diz assim, ó: vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Então, pessoa que não tem acesso, ou não tem acesso à Bíblia, à leitura bíblica, se ela quer conhecer quem é Cristo, ela vai olhar para nós. Ela vai olhar para você, para mim, para nós. Quem é Cristo? É por isso que Paulo, ele está pegando essa igreja que estava em divisão, está falando: vive do modo digno do Evangelho. Qual é o modo digno do Evangelho? Não pode existir divisão. O corpo é um. O batismo é uma. A fé é uma. Deus, Pai e Espírito Santo são uma pessoa, ainda que são pessoas diferentes, a essência é a mesma. Então, irmão, precisamos viver de modo digno para não baratearmos o Evangelho que abraçamos. Irmãos, porque nessa época aqui existia uma facilidade de reconhecer quem era eleito de Deus, da perseguição. A pessoa dava vida pelo Evangelho. O Evangelho aqui, para ser batizado aqui, não era um Evangelho barato, era um Evangelho caro. Hoje, o Evangelho se tornou barato, porque as pessoas vêm para a igreja e continuam da mesma maneira, não se esforçam para viver de modo digno do Evangelho. O Evangelho é barato, o Evangelho não é barato. O Evangelho custou a coisa mais preciosa que já existiu nesse mundo: a vida de Jesus. Jesus se fez pecador por nós, para que nós pudéssemos ser justiça de Deus. O Evangelho é caro, irmãos. O Evangelho não é barato. Porém, muitos passam a impressão de que o Evangelho é barato, mas o Evangelho não é barato. O Evangelho é caro.
O Evangelho é o bem mais precioso que um homem conseguiu nessa terra, é o Evangelho. É por isso que a parábola, capítulo 13 de Mateus, vai dizer: ele descobre onde está o tesouro, vai vender tudo para poder comprar aquele terreno, porque ele encontrou o Evangelho. O Evangelho vale tudo que nós temos, irmãos, porque o Evangelho é o próprio Cristo. E da maneira que Paulo está falando aqui, nós temos que ser imitadores de Cristo. E ele continua falando: para que eu indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros. Qual era o desejo do apóstolo Paulo? Estava preso. Mas o desejo dele é que essa carta pudesse moldar a maneira de viver dos filipenses. As pessoas falam assim: eu queria viver naquela igreja primitiva, naquela época. Irmão, pelo amor de Deus. Aqui, igreja primitiva aqui, ó, desunião. Estava batendo um papo hoje com o nosso irmão Antônio. Qual é a igreja que é perfeita? Quer viver a igreja primitiva? Olha cartas. Olha 1 Coríntios. Olha Gálatas. Toda a igreja tem defeito. Desde lá do início já tinha esses defeitos. Mas agora nós conseguimos enxergar de uma maneira, uma visão mais ampla. Porque hoje nós temos referências de 27 livros do Novo Testamento. E o que Paulo quer é que essa carta possa fazer ou ter efeito na vida daqueles irmãos. É por isso que ele fala: no tocante, eu indo ver, vou estando ausente, ouça no tocante a vós outros. Então Paulo, ele quer saber que essa carta fez o que ele estava esperando que fizesse. Entendeu? Irmãos, essa igreja aqui, Filipe, ela foi fundada no ano de 51 a 52 depois de Cristo. Essa carta, ela foi escrita no ano de 62 a 63 depois de Cristo, ou seja, depois de 10 anos, Paulo está mandando essa carta para essa igreja. Amém? Aí, nós temos um livro hoje que se chama Pais Apostólicos, que tem os livros, as cartas dos homens que escreveram depois da morte dos apóstolos, aqueles que viveram entre o ano de 90 a 155, 160. Nós temos essa carta. Eu tenho esse livro lá em casa, Pais Apostólicos. Interessante, quando eu fui ler Policarpo, no ano de 110, Policarpo, ele escreve uma carta para essa igreja. Para essa igreja, ele escreve uma carta para no ano de 110, ou seja, depois de 50 anos, Policarpo, quem é Policarpo? Policarpo foi um discípulo de João, o discípulo de Cristo, o apóstolo de Cristo, João, aquele que foi na ilha de Pátimo, que teve a revelação do Apocalipse. Policarpo foi discípulo dele. Então, quando João morre, Policarpo, ele se torna bispo da igreja de Esmirna, mas na igreja de Esmirna, ele escreve uma carta para essa igreja de Filipe, para os filipenses. E olha como que ele inicia essa carta depois de 50 anos. Paulo, o que Paulo está falando? Ou indo ver, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros. Paulo queria que pudesse ouvir que essa igreja estava junto, firme, lutando. Paulo queria isso. Olha como que Policarpo escreve para essa igreja, irmãos. Alegro-me com vocês imensamente em nosso Senhor Jesus Cristo, pelo fato de vocês terem escolhido os modelos do verdadeiro amor e, aproveitando a oportunidade que tiveram de terem ajudado em suas viagens aqueles homens que estão presos em correntes.
Irmão, essa igreja que ajudava o apóstolo Paulo na sua prisão, que sustentou o apóstolo Paulo na sua prisão, essa igreja continuou ajudando os irmãos presos. E Policarpo está escrevendo, falando dessa igreja. Ajudou aqueles irmãos. Fala assim, aqueles irmãos que estão presos em correntes, que nos santos ajustam-se bem. Ele está falando que a corrente, nos santos, ajustam-se bem. Era uma igreja perseguida. Pois são de fato os diadema de todos os verdadeiros eleitos de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. O que o Policarpo está falando? Eu agradeço a vocês porque vocês têm sustentado esses irmãos que estão presos, estão acorrentados, estão algemados, mas que na verdade essas algemas são tipo uma coroa desses eleitos de Deus. E ele não para por aí, mas ele continua falando assim, olha: e também me rejubilo, porque a firme raiz da sua fé foi uma igreja que continuou com uma fé. E Policarpo fala, a firme raiz da sua fé, conhecida desde o princípio. Desde quando Paulo fundou essa igreja, Policarpo está falando, a fé de vocês é conhecida desde o princípio, e ainda subsiste, produz frutos para o nosso Senhor Jesus Cristo. Era uma igreja que Paulo está escrevendo, para que eu indo ver, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros. Era uma igreja que depois de 50 anos, irmãos, que essa carta foi escrita do apóstolo Paulo, Policarpo está testemunhando que essa igreja continuava na mesma pegada, continuava sustentando os missionários, continuava dando fruto, porque a sua fé era uma fé desde o princípio. E qual é o conselho que Paulo dá para essa igreja? Vive acima de tudo o modo digno do evangelho. E ele continua falando que estás firmes. O que Paulo queria ouvir dessa igreja? Que essa igreja estava firme em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Paulo ele vai usar aqui, irmãos, termos militares. Esse termo firme e lutando são termos militares. Firme significa o soldado plantado no seu posto, está firme ali. Ele não sai dali por nada, ele está firme. Está ali no seu posto, firme. E lutando, aqui, é aquelas campanhas militares, ou então nas arenas com os gladiadores, onde que as pessoas lutavam para defender a sua vida da morte. Então, Paulo, quando ele fala sobre firme e lutando, é estar firme ali no seu posto e lutando com toda a força. E Paulo fala, juntos na fé evangélica, lutando junto na fé evangélica. O que tinha acontecido, o que estava acontecendo com essa igreja? Essa igreja, primeiro, ela tinha quebrado a comunhão. Entenda que ela estava fazendo a obra de Deus, mas com a comunhão quebrada. Olha o que Paulo ele vai falar aqui, no capítulo 2, versículo 1 ao 4, a gente vai falar isso semana que vem, mas só para a gente poder entender. Olha como que essa igreja estava, com a sua comunhão quebrada. Olha, se há, pois, alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, alguma comunhão em espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um o outro superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista do que é propriamente seu, senão também cada qual é dos outros. Ou seja, era uma igreja que estava com a comunhão quebrada. Quando a gente vai aqui em Filipenses capítulo 4, versículo de número 2, Paulo fala assim, olha, rogo-vos a Evódia e rogo a Sintique, pense concordemente no Senhor. São pessoas que estavam auxiliando e ajudando o apóstolo Paulo, mas que estavam com a comunhão quebrada, estavam divididos. E Paulo ele fala que essa igreja ela tem que estar
viver no modo digno, numa só alma, numa só comunhão. Por quê, irmão? A divisão, Jesus deixou muito bem claro quando olha para o reino de Satanás. Ele fala assim, ó, o reino dividido não vai subsistir. A igreja de Deus, ela não pode ser dividida. Então, a exortação do apóstolo Paulo é para que eles estarem juntos em um só espírito, lutando firme, não só apenas contra os inimigos externos, mas sim também pela verdade do evangelho. É isso que Paulo ele vai dizer: firme em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Irmãos, como eu falei aqui, Paulo ele fala que estava preso por causa que ele estava defendendo o evangelho. E o evangelho, ou a igreja cristã, ela tem, na verdade, três frentes. A primeira frente, a igreja cristã, ela vai edificar os seus membros através da interpretação bíblica. Era isso que acontecia na igreja primitiva. A segunda frente, nós vemos também que a igreja, ela não só edificava o corpo de Cristo, ou os irmãos não só edificavam o corpo de Cristo com a interpretação da Bíblia, mas também era um apologista, era um defensor da fé, era uma pessoa que defendia a fé, mas também era uma pessoa que lutava contra as falsas heresias. Se você for ver naquela época, a heresia que queria entrar dentro da igreja, ou estava entrando dentro da igreja, Paulo, João, eles vão combater essas heresias. E Judas, olha, acompanhe comigo aqui em Judas, irmão. Olha o que Judas é o penúltimo livro do Novo Testamento. Judas, no capítulo, não tem capítulo, né? No versículo 3 e 4, olha o que diz. A fé aqui não é uma fé subjetiva, é uma fé objetiva, tá? Aqui ele está falando de uma fé evangélica, até está falando sobre a palavra de Deus, essa fé, tá? Então lutando pela fé, tá? Pela palavra. Olha como que Judas escreve, olha o que Judas fala, versículo 3, olha o que ele fala: amados, qual era a intenção de Judas? Olha, amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar de diligente pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Qual é a fé aqui? É a mesma fé que Paulo está escrevendo aos Filipenses. Batalhar por aquilo que já foi falado, já foi anunciado. Temos que batalhar então por essa fé. Qual é a fé? A palavra de Deus. Nós somos soldados nessa batalha. E ele continua falando assim, olha, versículo 4: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, as quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Qual era a intenção de Judas? Escrever a respeito de salvação, mas ele viu que naquele exato momento ele precisava de combater a libertinagem que já estava dentro daquela igreja. Ou seja, batalhar pela fé evangélica. Que fé é essa? É a fé que me salvou? Não. É a fé que está escrito. Nós temos que batalhar por isso aqui. Nós temos que lutar, porque isso aqui é... Se nós temos absoluta certeza do que é verdade, está aqui. A palavra de Deus é a verdade. Então, a igreja ela precisa ter unidade doutrinária. Para quê? Para lutar
contra os modismos que tem entrado dentro da igreja, tem que lutar contra a doutrina de homens que tem entrado dentro da igreja e ficar firme na fé evangélica. Irmãos, qual é a tentação hoje de um pastor para encher uma igreja? São muitas. São muitas. Muitas. É tentação. Mas o que a Bíblia ela nos obriga a fazer? Lutar pela fé evangélica, por aquilo que está escrito. Você vê hoje que muitas igrejas hoje, que na época era uma igreja conservadora, hoje abriu as portas, escancararam as portas. Para quê? Para ter mais visibilidade, para ter mais membros, chamar mais pessoas. Mas que na verdade, a obrigação nossa é batalhar pela fé evangélica unidos. E é por isso que eu quero colocar o estudo aqui, preparar um dia na semana, para a gente discutir as doutrinas bíblicas, aprender a doutrina bíblica, porque nós temos que ter unidade doutrinária, nós temos que falar a mesma língua, entende? O que nós aprendemos antigamente, hoje, se você for ver os nossos estudos, a pregação, a doutrina da nossa igreja, que é uma doutrina batista, totalmente diferente das outras doutrinas que nós viemos, nós temos que reformar nossa mente. Não podemos ter confusões doutrinárias, não podemos. Um visitante entra ali, tem que saber que a mesma língua de um membro é a mesma língua do pastor, da doutrina da igreja. Entende? Isso, irmão, é uma igreja saudável. E é por isso que Paulo, ele está preocupado, tem que estar junto lutando por essa doutrina. Não por doutrina do homem, não pelo modismo, mas por essa doutrina bíblica. E ele continua falando, versículo 28, e que de nada estás intimidado pelos adversários. A igreja de Filipos, irmão, ela estava enfrentando uma ameaça interna, que era a quebra de comunhão, mas também uma ameaça externa, que era a perseguição. E Paulo está falando que nessa luta pelo Evangelho, pela palavra de Deus, aonde que Paulo estava preso, eles não poderiam ser intimidados pelos adversários. Ou seja, não pode ou não deve ficar amedrontados. Pelo contrário, a igreja tem que ter coragem para defender essa fé. Entende? A igreja tem que ter coragem. Os homens que reformaram a igreja, eles tiveram muita coragem. Muita coragem. Lê só a história da igreja. Lê a noite Bartolomeu lá em França, lá na França, que aconteceu a catástrofe, né? Alguns, eu já ouvi falar que naquele rio Sena, que passa do lado ali daquela torre de Paris, aquele rio ali, na verdade, nessa noite de São Bartolomeu, ali ficou milhares e milhares de protestantes, porque existia essa guerra, e tinha que ter coragem, para defender a fé evangélica, tinha que ter coragem. Esses homens reformadores, todos eles tiveram pé de barro, todos eles tiveram defeito, mas foram homens corajosos, homens corajosos. Então o que Paulo está ensinando é que nós não podemos nem tempo sequer, nem um momento sequer, devemos, irmãos, permitir que o medo faça com que nós venhamos negar o nome do Senhor. Nenhum momento. Entende? Viver do modo digno é o que Paulo está preso e está falando. Vivo em Cristo, Cristo vive em mim.
Se eu morrer é lucro. Se lembra de Pedro? Irmãos, nós já estudamos aqui sobre a vida dos apóstolos. Olha quem foi Pedro. Pedro andou com Jesus, o discípulo mais íntimo de Jesus ali. Subiu no Monte da Transfiguração. Viu Jesus ressuscitando a filha de Jairo. Pedro viu tantas coisas. Tantas coisas. Mas o medo que ele teve naquela noite fez ele negar Jesus. E não só é negar, é amaldiçoar. Desconjuro, não conheço esse nome. E não foi por um soldado, foi por umas servas criadas. E quando Paulo está falando aqui, nada a ser intimidado pelos adversários, quem são esses adversários? Tudo leva a crer, de acordo com o texto em Filipenses, parece que é esses adversários que se encontram aqui no capítulo de número 3 desse livro de Filipenses, do versículo de número 1 e 2, ele diz assim, ó: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, a mim não me degosta, e segurança para vós outros, que eu escrevo as mesmas coisas. Acautelai-vos. Alguns acreditam que esse inimigo aqui, esse adversário, são essas pessoas aqui, ó. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos das falsas circuncisão. No versículo de número 18, ele fala assim ainda, capítulo 3, Filipenses: pois muito andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupa com as coisas terrenas. Então alguns acreditam que o inimigo que Paulo está falando são essas pessoas que ele cita lá no capítulo de número 3. E continuando, irmãos, ele fala assim, ó, versículo 28, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Nada está intimidado pelo adversário. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, isto é, da paz de Deus. Ou seja, o que significa quando Paulo fala prova para eles de perdição? Um crente, a coragem desse homem, a coragem do apóstolo Paulo, a coragem desses homens que foram perseguidos, a coragem de Estevão, esses homens estão pregando e as pessoas não estão acreditando no que eles estão falando. O que está acontecendo? Ali, aquela pessoa que está tendo essa coragem de defender o evangelho, ela está entendendo que sobre aquele adversário está o juízo e o julgamento divino. Entende? Ou seja, quando uma pessoa ela não se arrepende dos seus pecados com a pregação do evangelho, ali está o julgamento divino. Quer ver uma coisa? Abre comigo em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6 ao 10. Vamos dar uma lida. É por isso que o evangelho, ele pode abrir, ele pode fechar mais ainda o coração do indivíduo. É por isso que tem pessoas que nunca vão acreditar no evangelho. Existem pessoas que não há perdão pelos seus pecados. É o que Jesus ele falou. Em Mateus ele fala sobre isso. Aquele que blasfema contra o Espírito Santo não há perdão. João, quando está escrevendo a sua carta, ele fala, por esses não oram, porque não há perdão para aqueles pecados. Então existem pessoas que vão morrer nos seus pecados. Existem pessoas, irmão, que está ali o julgamento divino. E quando essa pessoa está tendo coragem, esse crente, esse missionário, esse pastor, está tendo coragem de defender sua fé, ainda que custe a sua vida, e essa pessoa não se arrepende, não acredita, ali está o julgamento divino.
Isaías foi levantado para o julgamento divino. É por isso que Deus ele levanta Isaías. Isaías capítulo 6. Eu não te levantei, Isaías, para você abrir o coração. Não. É para fechar o coração deles. E note-se bem que todas as vezes, quando Jesus usa e Paulo usa essa passagem lá de Isaías capítulo 6, versículo 7, todas elas estão falando sobre um coração fechado. Paulo ele está preso aqui em Roma. Alguns judeus iam até ele ouvir, mas não acreditavam. Acompanhe comigo aqui, vamos ver aqui Atos capítulo 28. Olha a palavra que Paulo fala para aqueles que não acreditavam no evangelho ou naquilo que Paulo pregava. Olha só, Atos capítulo 28. Acharam? Atos capítulo 28, olha o que diz. Paulo, por mais que ele estava preso, ele tinha liberdade de receber visita, tá? A prisão dele aqui era uma prisão residencial e está dizendo assim, ó, versículo 23, Paulo 28, Atos 28, 23. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo, à sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhe fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Deus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: Bem falou o Espírito Santo aos vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: Vai a este povo e dize-lhes: De ouvido e ouvireis e não entendereis, vendo, vereis e não percebereis, porque o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, porque para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam, e por mim sejam curados. Entendeu o que Paulo está dizendo? Todas as vezes quando tinha um coração duro que não acreditava no evangelho, Jesus falou isso, Mateus, se eu não me engano, 13, e também Paulo, ele fala isso aqui, recebendo os judeus que não acreditavam. Agora, quando eu falo aqui, quando nós voltamos lá em Filipenses, quando ele fala aqui, para eles é sinal, é prova, é evidência de perdição, olha o que diz aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6 ao 10. Olha o que diz, irmãos. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, diz assim, ó, versículo 6. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação ao que vos atribulam, e a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com o anjo do seu poder. Entenda que o alívio do cristão não está aqui nesta terra. O alívio do cristão está quando Jesus voltar. É isso que Paulo está dizendo aqui. O alívio que nós vamos receber é quando Cristo voltar. E ele fala, continuando, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banido da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos que crerem naquele dia. Ou seja, quando uma pessoa não crer no Evangelho, Paulo está dizendo que ali é uma evidência do juízo divino. E continuando, ele fala assim, ó, para eles, para esses adversários, é sinal de perdição. E para vocês que têm essa coragem, Paulo vai falar de salvação. Ou seja, a sólida coragem do cristão é a evidência da sua salvação.
O cristão que ele não tem medo de declarar quem ele é uma evidência da sua salvação. Aqui a gente vê que Hebreus vai falar sobre isso, sobre essa perseguição até o ponto de sair sangue. Aqui era uma perseguição onde que aconteceu com Estevão, mortes. Onde que aconteceu com Paulo, onde que aconteceu com a igreja. A igreja, ela sempre foi perseguida. Sempre foi. A igreja, ela no início aqui apostólico, ela já era perseguida, não uma perseguição mundial, mas era uma perseguição litoral em certos lugares. Nem a perseguição aqui quando Nero tacou fogo foi uma perseguição de todo do mundo daquela época, não. A perseguição mundial aconteceu em 250 anos depois de Cristo. Foi uma perseguição onde que não tinha onde crente ir. Qualquer lugar era perseguido, era morto, ao ponto de quando parar essa perseguição com Constantino assumindo o poder, aqueles pastores que negaram, ou seja, que entregaram a palavra, as escritas, para não serem mortos, eles tiveram dificuldade de ser recebidos na igreja. Tiveram dificuldade, porque foi uma perseguição mundial. Paulo aqui já perseguiu os judeus. A gente vê que Paulo ele matou certos judeus por causa de não ter negado Jesus. Então, quando você tem essa coragem de não negar o nome do Senhor Jesus, isso é uma prova evidente da sua salvação. É isso que Paulo está falando. Para eles é prova de julgamento, não crer no Evangelho. Mas para nós que estamos ali lutando por causa do Evangelho, é prova evidente da salvação. E o que uma tribulação ela faz, ou uma perseguição ela faz na fé de um cristão? Olha só o que faz. Acompanhe comigo em 1 Pedro capítulo 1, por favor. 1 Pedro capítulo 1. Olha o que diz. Versículo 6. Diz assim, ó, nisto, 1 Pedro capítulo 1, versículo 6, diz assim, nisto exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé. O que a perseguição ela faz em nós? Ela valoriza a nossa fé. A nossa fé ela tem um valor, o valor da salvação. E ele continua falando, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurada por fogo. A nossa fé, no meio dessa perseguição, quando nós continuamos firmes, o que acontece? Ela vai redundar em louvor, glória, honra, na revelação do Senhor Jesus Cristo. Então é uma fé valiosa, quando nós temos coragem de não negar esse nome. Agora o mais interessante, irmãos, que Paulo ele jamais vai se contradizer. Capítulo 1, versículo 5, Paulo fala assim, olha, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, responsabilidade humana. Agora no versículo 6, Paulo vai falar da soberania divina. Ele fala assim, ó, estou plenamente certo de que aquele que começou uma boa obra em vós, há de completá-la até aquele dia de Jesus Cristo. Ou seja, Deus, está focado em Deus. Eles cooperavam, mas foi Deus que começou essa obra. Agora, olha como que Paulo ele finaliza aqui esse versículo. A isto e isto da parte de Deus. Ou seja, a coragem que o crente tem, a perseverança que um crente tem, a determinação que o crente tem, nunca veio deles, mas veio da parte de Deus. Estevão, quando estava sendo apedrejado, era uma coragem vindo da parte de Deus. É por isso, irmão, que todo o santo dia, quando eu olho para Deus para orar, primeira coisa que eu faço é agradecer, porque Ele conserva a minha fé.
eu não tenho nenhum poder, eu não tenho nenhuma inteligência de conservar a minha fé. A fé que nós conservamos não partiu de nós, partiu de Deus, irmão. É a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, é a bondade de Deus. É isso que nós temos que entender. É por isso que Paulo está falando, a coragem de vocês vem da parte de Deus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseverança vem da parte de Deus, porque Ele começou uma boa obra, Ele vai completá-la até aquele grande dia. É Ele, não é nós. É por isso que Paulo, isto da parte de Deus. Não é obra de homem, não é coragem de homem, mas é a graça de Deus. É por isso, irmão, que Paulo agora ele vai falar no versículo 29, olha o que ele diz: porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo e não somente crede nele. Irmãos, Paulo ele está acabando de falar de coragem, é sinal de salvação, mas isso vem da parte de Deus. Agora ele vai falar, e vocês recebem a graça para poder padecer. Você, a igreja, recebe a graça de padecer. Nós não recebemos somente o privilégio de crer, nós recebemos o privilégio de padecer. Por que aquela pessoa ela padeceu e não continuou no Evangelho, e você padece piores coisas de continuar no Evangelho? Não é porque você é melhor, mas é porque Deus não compadeceu da graça sobre aquela pessoa, mas compadeceu de você, te dá graça para você sustentar essa provação, irmãos. Deus ele amou de tal maneira, é amor incondicional que ele ama a sua igreja. É por isso que Pedro ele vai falar que Deus é longânimo e deseja que todos sejam salvos. Todo aquele que Cristo morreu será salvo. E com a salvação vem essa graça de padecer, irmãos. Não é mérito humano. Quando Policarpo morreu cravado naquela estaca, quando ele falou, há 85 anos eu tenho servido o meu Senhor e só bem ele tem me feito, como eu poderia negá-lo nesse exato momento e acender aquela fogueira? Não foi somente coragem de Policarpo, foi a graça de Deus. Cristo, quando Ele derrama a sua graça em nós, não é somente para crer, é para poder padecer. Quando nós recebemos Cristo, não recebemos só a cabeça, recebemos também o corpo. Está tudo dentro de um pacote. O interessante é que essa graça de padecer é que esse sofrimento, esse privilégio de sofrer por Cristo, ele passa a ser gracioso. Por quê? Porque a nossa alma, a alma do crente, ela fica mais perto de Cristo. O padecimento, o sofrimento nos leva para estar mais perto de Cristo, irmãos. O sofrimento, irmão, olha só, entenda, quando nós sofremos, quando a igreja, quando um irmão ele sofre, quando eu sofro, nós começamos, claro, de um grau muito longe, começar a entender o sofrimento de Cristo por causa de nós. Muito longe, mas começamos a entender o sofrimento de Cristo por causa de nós. Quando Paulo ele fala assim, ó, eu suporto tudo por causa dos eleitos, é porque ele entendeu o quanto Deus o suportou. Entende?
quanto Deus foi misericórdia sobre a sua vida. Enquanto nós não compreendermos o quanto Deus foi misericórdia na nossa vida, nós não seremos misericordiosos como devemos ser. Mas quando você entende o quanto Deus foi misericordioso sobre a sua vida, o quanto Ele te tolerou, sabe? Quantas vezes, aonde que você andou e Deus ali te protegeu, sabe? Olha quanta graça de Deus, e você não era nem crente, nem imaginava crer. Hoje você entende que a mão de Deus estava te protegendo. Quando você entende que Deus foi misericordioso contigo, quando você estava lá no pecado, você também vai ser misericordioso com os teus irmãos aqui dentro da igreja. Você vai ser misericordioso com aquele teu parente que está lá fora. Não tem como, irmão, a gente entender misericórdia de Deus e não ser misericordioso. É por isso, irmãos, aqui em Gálatas, olha aqui em Gálatas, não, em Colossenses, é a carta da prisão. Paulo está preso, ele escreve aqui Filipenses, Colossenses, Efésios, Filemão. Olha o que Paulo ele diz, irmãos. Enquanto, irmão, nós como igreja, nós como membro do corpo, não entender o tamanho da misericórdia de Deus sobre a nossa vida, é isso que estava acontecendo na igreja de Filipe. As pessoas olhavam para o próprio eu, e Cristo não olhou para o eu, Cristo olhou por nós, para nós. Olha o que diz aqui, Colossenses capítulo 3, versículo 13, olha o que diz, Colossenses 3,13. Olha só, irmão, não são, se a gente for estudar um dia Colossenses, você vai ver que Paulo ele coloca cada palavra no grego é uma palavra tão forte. Quando ele fala que suportar, irmão, ele está falando que é o versículo 23. Tu acha que é algo fácil? Ai, pastor, eu queria viver na época da igreja primitiva. Irmãos, olha o que Paulo está falando para essa igreja primitiva. Claro que ele não fundou essa igreja, ele não viu face a face essa igreja, mas ele lutava a favor dessa igreja, sem conhecer os irmãos face a face. Olha o que ele diz aqui, ó: suportai-vos uns aos outros. Olha, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Ele para por aí? Não. Olha o exemplo que ele dá. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Olha só. Quem é digno de estar aqui nesta manhã na presença de Deus? Levante a mão. Ninguém. Mas Cristo nos perdoou. É por isso que nós estamos aqui hoje. E nessa época aqui, padecer em nome de Cristo deixava o povo alegre. Eu já vi historiador falando que eles se alegravam quando eram perseguidos. Era tipo um sorteio. E Deus me sorteou para sofrer. Verdade. Hoje a gente tem uma dor de cabeça. Meu Deus, aqui o sofrimento aqui era... Você não, irmão, por isso que é muito bom a gente estudar a história da igreja. Tem um livro, eu estou estudando, estou lendo um livro lá em casa, que ele fala dos 100 anos da igreja até agora, até a nossa época. Ela é muito interessante. Ele fala todo o período da igreja. Quando você estuda a história da igreja, você vê as ferramentas de tortura que foram inventadas, sabe? Para fazer com que esses cristãos negassem a fé. Não está no gibi, a gente não tem noção. Arranca a pele, botar a pele de animal morto, carniça, costurar na pele do cristão e soltar ele na arena, para os leões virem comer. Tem cada história linda. Tem leões que foram para agredir os cristãos e chegou na hora, todos eles se prostraram. Tem a história linda, mas teve uns não, que foram mortos. Instrumentos cada um piores do que o outro. Mas olha o que Pedro ele fala aqui, Atos capítulo 5, versículo 40 e 42. Olha o que ele diz. Eles acabaram de ser aqui interrogados pelo Sinédrio, estavam presos, foram soltos pelo milagre, estão lá no templo. Agora olha o que diz, versículo 40, capítulo 5 de Atos. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos
e ordenando-lhe que não falasse em nome de Jesus, o soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Eles saíram, não falando, ai, está doendo, não. Eles saíram felizes, regozijando, porque foram dignos de sofrer por esse nome. Irmão, hoje a gente fala assim, está amarrado, está repreendido. Acho que acontece alguma coisa. Acho que nessa época acontecia, quando eles falavam assim, está amarrado, eu repreendo, Coliseu, eu não vou para aí. Está achando que essa palavrinha surtia efeito? Está amarrado, não vai acontecer. Vai pensando que nessa época não tinha isso não, irmão. Nessa época aqui a perseguição era cruel. Não só nessa época, como está acontecendo lá na África, na Nigéria. Vocês que têm acompanhado a internet, sabem o que eu estou falando. No Instagram, portas estreitas aí, portas abertas, se eu não me engano, é obra missionária Portas Abertas. Ela tem mostrado, irmão, nós estamos vivendo o século aonde que o maior número de cristãos estão morrendo. Aqui no Brasil está de boa, temos essa liberdade, mas em outros países aí não está acontecendo isso. Cristãos estão morrendo, estão sendo queimados vivos. E finalizando, ele fala assim, olha, versículo 30. Pois tende o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouviste que é o meu. Ou seja, quando Paulo ele foi fundar essa igreja, quando ele expulsa o demônio daquela jovem, começa uma perseguição, uma calúnia, uma difamação, e Paulo é preso, Paulo é açoitado, Paulo é acorrentado, seus pés ao tronco, tudo isso acontece. E é por isso que Paulo está falando assim, ó, o combate que vocês viram em mim. Se lembra quando eu fui fundar a igreja? O que aconteceu comigo? Fui preso, fui açoitado, chicoteado, tudo aconteceu. Agora vocês não estão vendo, mas estão ouvindo o que está acontecendo comigo. Eu estou preso. Preso por quê? Por causa de Cristo. Então, essa mesma disposição, essa mesma graça que eu recebi, vocês também têm. Então, junto, vamos lutar por causa do Evangelho. É isso que ele fala. Então, o que ele está convidando a igreja? Toma parte dessa luta comigo. Agora, se ajunta comigo. Vamos junto lutar. É inadmissível a gente entender o que é o corpo, um corpo padecer e a gente não entristecer. É inadmissível. É por isso que Paulo ele deixou muito bem claro: vivei acima de tudo do modo digno do Evangelho. E é assim que nós temos que viver, irmão. E eu te falo, a gente tem muitas coisas para falar dessa carta aqui ainda, mas não é fácil, mas é possível. Se não fosse possível, Jesus não tinha falado: se o Filho vos libertasse, verdadeiramente serei livre. Então, se Cristo nos libertou, nós temos a liberdade e livre para poder, e somos livres para poder viver de modo digno do Evangelho. Como que eu vivo o modo vivo do Evangelho? É eu cooperando. É eu não achando que o Evangelho, o corpo de Cristo, é um teatro, é um estádio. Não. Nós somos membros do corpo. Nós somos organismos vivos. Não somos membros de um clube, nós somos membros do corpo de Cristo. E o membro do corpo de Cristo se movimenta, é vivo, ó, vivo. Então, irmão, por favor, vamos nos unir mais. Eu estava lendo a carta ontem do Didaquê, foi um documento que fala que foi os apóstolos que escreveram, mas nós sabemos que isso é pseudo-apóstolo. O que quer dizer isso? Que não foram eles que escreveram, mas foram alguém que conviveu nessa época ali.
Mas o Didaquê dizem que foi a carta dos 12 apóstolos. E lá, sabe o que está escrito? O conselho, essa carta ela foi escrita em 130 anos depois de Cristo. Os apóstolos já tinham morrido, o último, se eu não me engano, que foi João, morreu em 90, 95. Se passou algum tempo e essa carta ela foi escrita. Mas ela foi descoberta agora, em 1800 alguma coisa, e foi publicada. E sabe qual é o conselho que ele dá? O conselho que ele dá é assim, ó: procura os teus irmãos para compartilhar o evangelho e se alegrar um com o outro. Ele fala assim: todos os dias procura o irmão. Naquela época sabemos que era os domingos que eles se reuniam, mas no Didaquê, o conselho que dá ali naquela carta é: procura o irmão todos os dias para compartilhar o evangelho e se alegrar. Porque nós somos organismo vivo. E é por isso, irmãos, que se Deus quiser, brevemente, a gente vai ter algumas atividades aí a mais na igreja, mas tudo é para o nosso crescimento, comunhão e fé. Amém? Vai embora com essa palavra. Vive da maneira digna do evangelho. O evangelho não é barato, irmão. O evangelho é caro. O evangelho custou a vida do Senhor Jesus Cristo. E ele deixou muito bem claro: quer ser meu discípulo? Fazei tudo aquilo que eu vos mando. Aí sim será o meu discípulo. Vamos colocar de pé. Vamos estar orando.